Vamos lá, pessoal. Vamos mostrar aqui esse indicador, tá? É um indicador que ele junta tanto o footprint, né? O mapa de fluxo, tá? O heatmap lá, tá? Então, tem todas as funções do heatmap, né? Então ele vai ter a POC, vai ter as zonas de liquidez, né? As zonas de calor ali, as zonas de inovação de lote, de defesa institucional. Então tudo que o heatmap tem, ele vai ter aqui, né? Delta, tudo mais. Então, além de todas as funções do heatmap, eu trouxe a função que é para ele calcular a volatilidade de um período. Então, ele pode calcular de dias ou até do ano, tá? Então, ele vai servir tanto para índice dólar, né? Fazer day trade em índice dólar ou fazer day trade em ações, mas também ele vai servir para ações em tempo maior, para fazer um swing ou position trade, tá? Então ele tem todas as funções, e aí eu coloquei, além disso, eu coloquei os pontos de volatilidade dele, né? Então ele calcula a expansão e a retração de volatilidade, ele determina onde é que ele está muito caro ou muito barato, onde é que ele pode ser uma compra, onde é que ele pode ser uma venda, tá? Então, e ele coloca também os níveis de Fibonacci. Esses níveis de Fibonacci aqui que ele coloca, tá? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Esses níveis de Fibonacci dele aqui, ó, tá vendo que ele tem para baixo e tem para cima também. De onde ele parte esses níveis? Ele vai pegar esses níveis a partir do último fundo, do último topo. Então, por exemplo, desse fundo aqui ele está calculando que aqui seria 200% de rompimento, desse topo aqui ele está calculando que aqui vai ser 200% de rompimento, ok? Então ele calcula a partir de um rompimento de um fundo ou de um topo, ele vai contar as últimas 5 velas, ele pega as últimas 21, mas dando ênfase para as últimas 5 e calcula onde pode ser ali 200% de rompimento para cima ou para baixo. Por exemplo, se eu pegar esse fundo aqui, ó, e colocar o 200%, tá vendo aqui, ó, na linha rosa, onde está o 200%, tá vendo, ó? Vocês vão perceber que casou certinho aqui, ó, o 150%, tá aqui, ó, 150% e o 61,8. Se eu vier aqui, ó, tá vendo? 150%, o 61,8, 200%, mesma coisa, tá? Da mesma forma que se eu puxar ele aqui, tá? Outra fibra, do topo aqui para lá, para cima, ó, ou seja, desse topo aqui, tá? E colocar o 200% aqui, ó, a mesma coisa, ó. Tá vendo, ó, para cima lá, ó, as duas linhas aqui em 150 e o 61 e 200. E lá na frente, ó, a Fibonacci, tá vendo, ó, 200, 150 e 61. Então é o cálculo aqui. Dá uma divergênciazinha entre ele e a plataforma que é normal, mas está na mesma região, tá tudo certo, tá? Então ele calcula o Fibonacci, o rompimento lá, e ele vai calcular também o suporte e resistência dinâmico, né? Então eu tenho aqui embaixo, ele vai me mostrar onde é que eu tenho suporte dinâmico, resistência dinâmica aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó, ele tá falando, ó, que aqui, ó, em cima é, ó, uma resistência dinâmica, tá vendo? Resistência dinâmica 1, resistência dinâmica 2. Além de tudo, ele vai calcular também a volatilidade do dia atual, tá? Então, ele calcula a abertura aqui, abertura, a 50% de volatilidade e máximo para cima, 50% de volatilidade e mínima para baixo, tá? Então, ele vai me dar tudo que eu preciso aqui, tá? Para quem opera o ativo, quem opera ativos tempos maiores, ele vai mostrar. Além de tudo, ele vai mostrar aqui, ó, os tops de venda, taxa de compra, ou seja, onde poderia ser uma compra, onde poderia ser uma venda, caso perdesse, tá? Então, olha aqui que legal. Então, baseado no último fundo aqui no rompimento, ele vai deixar marcado aqui e vai me dar tudo que está acontecendo. Então, é legal que eu tenho a possibilidade de onde possivelmente seria compra, né, e venda se ele perdesse a partir daqui, ou stop de compra, tá vendo? Se você comprou aqui, ele perdeu isso aqui, tá falando que ele vai continuar, então você tem que stopar, né? O stop técnico, digamos assim. E atualmente, no tempo atual, tudo que está acontecendo, né, através do mapa de fluxo, tudo em renovações de lote, renovações institucionais, tá aqui. Então, esse indicador ele veio para quê?
Ele veio para corroborar o mesmo indicador de mapa de fluxo, está aqui, que eu fiz o screening dele. Então, eu tenho um screening, eu tenho o indicador que está aqui, correto? E aí eu fiz o screening desse indicador. O que que é um screening? De acordo com as regras dele, de compra e de venda aqui, ele vai monitorar no tempo que eu quiser, né, os ativos que eu quiser. Desse caso aqui eu coloquei o Ibov, tá? Tem default aqui Ibov. Então ele vai monitorar todos os ativos do Ibov aqui, tá? Ou se eu quiser colocar, é, se eu quiser colocar personalizado, né? Por exemplo, eu coloquei aqui do Alfut, tá? Então, por exemplo, ele vai monitorar. Se está vermelho é porque ele está indicando venda. Por exemplo, o Ibov tá vendedor, o Edifus está vendedor, a Vale está comprador. Então, se eu clicar aqui, ó, eu coloquei ele aqui, esse indicador, tá? Esse indicador na primeira posição aqui. Por quê? Toda vez que eu clicar mesmo que eu esteja usando um screen aqui do heatmap, tá? Que é o mapa de fluxo, que ele faz parte, tem nele, né? E só que se eu tiver com o indicador de média móvel aqui na primeira, ele vai abrir no indicador de média móvel. Então, se eu clicar aqui, ó, em qualquer ativo aqui, por exemplo, Vale, tá mostrando aqui Vale, vamos pegar a Suzano, Vale já tem aberto aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Então eu vou clicar aqui, no finalzinho vai aparecer o mapa, ó. Quando eu clicar, ele vai abrir o gráfico e, como é o primeiro que está aqui, vai abrir o gráfico nesse primeiro, tá? E aí, o que que acontece? Eu tenho a coloração, que é a mesma, tá? A mesma coloração do heatmap é a coloração do screening. Então ele vai dar as mesmas entradas, é o mesmo indicador, porém, contudo, com screening. E aí agora eu coloquei ele com screening e coloquei os pontos de volatilidade, de contração e retração de volatilidade, para você saber, por exemplo, se eu vou comprar aqui, se ele está falando que é comprado e eu quero comprar, eu já sei possivelmente ali onde ele pode ir, onde é 150%, 161%, 200%, ou onde ele pode contrair, onde eu posso segurar o stop, por exemplo. Aqui ele está falando que o stop é aqui, ó, tá vendo? Ó? Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Então aqui, ó, ele está falando aqui um target de compra aqui, porque voltou lá. Então ele deu uma compra aqui, tá? E ele está falando, por exemplo, se você fosse fazer um DCA aqui, o seu stop é aqui, o máximo que você poderia suportar, porque se romper aqui, ele poderia continuar caindo. É o cálculo de volatilidade dele, tá? E se você vendesse aqui, ó, tá vendo, ó? Ele está falando que seu stop de venda aqui, o stop de compra aqui e o stop de venda aqui. Entenderam? Então fica bem tranquilo, fica muito fácil trabalhar. Então, esses indicadores foram feitos para essa finalidade, para corroborar com o outro, tá? Está demorando um pouquinho porque está lento mesmo, ele é bem robusto. Então, olha lá. E aí, ele coloca aqui, ele vai pintar, por exemplo, aqui deu uma venda o que é FP? Footprint, tá? Ele vai mostrar aqui nele, aqui, ó, contração de volatilidade, tá aparecendo aqui, tá vendo? Ou seja, ele não, aqui ele expandiu, né? Aqui houve um rompimento de alta, lá, ele vai mostrar quando houver um rompimento de alta, foi embora. Aí veio, voltou, venda de footprint, ou seja, o footprint indicou venda. E aqui tinha pocket, tinha tudo. Então vendeu, aí voltou. E aqui houve a contração, ou seja, não expandiu mais. Se ele está contraindo, ele não está rompendo, significa que possivelmente ele possa voltar. Correto? Então, aí você fica esperto, ó. Aí tá, inclusive está aparecendo um indicativo aqui de mercado lateral. Aqui, tá vendo, ó? Mercado lateral, ó. Olha lá, ó. Mercado lateral, tá vendo? Mostrando para você que o mercado não tá legal. Então você decide se você quer ou se você não quer entrar. Tá? Aí você pode colocar em diário, você pode colocar em 30R, 60R, o tempo que você quiser, tá? E aí, dependendo do ponto, por exemplo, se houver uma exaustão, tá? Ele vai mostrar, por exemplo, compra de exaustão, tá? Aqui ele mostrou expansão de volatilidade, rompimento de alta. Vamos ver se eu pego aqui uma compra aqui de exaustão, não teve, tá? Mas sempre que aqui, ó, olha aqui, ó, aqui houve, ó, compra de retração, tá vendo? Ó? Compra de retração, indicou a compra e olha aqui o quanto subiu. Então, essa é a ideia desse indicador, tá? Para vocês aí que operam swing trade, position trade, não é um indicador. A ideia dele é para trabalhar no tempo maior. Posso usar ele para tempo menor? Para tempo menor já tem o heatmap e não precisa ficar plotando Fibonacci, é muita coisa para plotar. Por exemplo, vou fechar aqui, vou tirar o screen aqui, eu posso usar ele aqui no dólar, não posso? Posso, ó, posso vir aqui no dólar em 4R e utilizar ele, sem problema algum. Porém, contudo, é o que eu estou falando.
Vale a pena? Será que vale a pena usar? Porque ele vai ficar muito pesado para você usar no dólar pequeno, porque como ele calcula um período maior, vamos pegar ele aqui, ó. Então eu tenho um tipo de gráfico, 0, 1, 0 para gráfico de tempo, 1 para rede, mas não precisa mexer. Aí, por exemplo, time frame atual, você pode colocar 5 minutos aqui que ele vai calcular para o gráfico de 5 minutos. Tamanho do rank, aqui, por exemplo, 4R. Período análise, então ele vai pegar as últimas 30 barras. Sensibilidade delta, sensibilidade de agressão, sensibilidade. Então, olha isso aqui. Então, ele vai calcular o período que você colocar aqui. Mas se eu colocar, por exemplo, aqui, se eu trabalhar no diário, se eu trabalhar no gráfico maior, ele já vai trabalhar um período infinitamente maior. Você pode colocar aqui o que você quiser, não tem problema algum. Mas no dólar, tá vendo? Já vai ficar pesado para ele abrir. O outro indicador, o heatmap, que é só o heatmap footprint, que já tem coisa pra cacete, já tem o cálculo de expansão, já tem cálculo de tudo dentro dele, fica mais leve, mas é a mesma coisa lá. Então, compra, compra, tá vendo? Quando for compra, vai dar compra, se for venda, ele vai dar venda, e ele vai me dar as áreas. Aqui o rompimento, por exemplo, a partir desse topo aqui, ele está falando que aqui seria 200%, que dá exatamente o topo anterior, tá vendo? E a partir desse fundo aqui, aqui seria 200%. Ele calcula, esse cálculo do Fibonacci ele é feito de forma dinâmica, tá? Ele é feito de forma bem dinâmica, tá? É um indicador muito robusto aqui, ó. E aí ele mostrou que, por exemplo, eu tenho esse suporte dinâmico aqui, tá? Suporte dinâmico 1, suporte dinâmico 2, então quer dizer, é um suporte dinâmico onde o preço segurou, e ele calcula onde vai ser, por exemplo, seria a resistência, seria ali em cima, tá vendo? Olha aqui onde que tá mostrando a resistência dinâmica. Lá em cima, então quer dizer, ele está falando que esse ativo ele pode voltar aqui em cima, tá? E cada linha dessa aqui, e obviamente ele calcula a, a abertura, 50% da volatilidade, 100% da volatilidade para cima, 50% da volatilidade, 100% da volatilidade para baixo, e assim consecutivamente, tá? E cada linha dessa aqui, todo mundo já sabe, quem tem indicador já sabe, são linhas dinâmicas, porque essas linhas aqui elas vão mudando conforme a agressão, a renovação de lote, né, e a ancoragem dos players aqui. E para quem não sabe o que são essas linhas, são linhas dinâmicas, ele calcula e recalcula o tempo todo tudo que está entrando, saindo, velocidade de agressão, né, e renovação, absorção, e ele vai mudando, mostrando os pontos de defesa institucional, onde os HFTs trabalham, onde os institucionais estão realizando os seus contratos, tá? Ou renovando seus lotes. Por isso que ele é tão assertivo, tá? Então, essa é a ideia do indicador, volto a dizer, a ideia desse indicador aqui é corroborar com o screening, tá? Porque ele já tem esse indicador aqui, ó, é esse aqui, ó. Tá aqui, olha como é que ele é muito mais rápido no dólar, tá vendo? Ele é bastante efetivo, vai ter menos linhas, não precisa ter aquele tanto de linha para operar índice dólar, porque o que eu preciso de índice dólar é agressão, ancoragem, renovação, absorção. E ele vai me dar essas zonas tudo aqui de absorção, então não precisa daquele tanto de linha, não precisa daquele tanto de projeção, não precisa daquele tanto de cálculo, porque eu vou ficar pouco tempo posicionado, é day trade. Lá no caso é swing trade ou position trade, tá? Tem essa versão. E quem quer uma versão mais simples, vamos colocar, voltar aqui no diário, eu tenho esse aqui, ó. Vou botar aqui no ativo, que é a volatilidade projetada. Ele vai dar a mesma coisa, só que ele não vai ter o footprint, o mapa de fluxo integrado nele, mas ele mostra os pontos de exaustão, tá vendo? Ó? A mesmíssima coisa, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. Então aqui, ó. Compra de retração, vai mostrar onde é que é venda, onde é que é compra, tá vendo? Ó? A mesmíssima coisa. Esse é bem mais leve, porque tem bem menos coisa, vai mostrar o suporte dinâmico da mesma forma, vai mostrar os alvos de Fibonacci da mesma forma, tá? As zonas aqui que você pode trabalhar, tá? E também corrobora com esse ativo. Então, por exemplo, se eu colocar ele como primeiro aqui, para eu abrir um ativo do screening, vamos pegar o screening aqui, ó. Se eu pegar o mesmo ativo, vamos pegar o mesmo ativo. Tá lá, tá vendo que já plotou? É muito mais rápido, porque ele tem bem menos coisa. Então, se você tem um computador, você está com um computador que não tem uma placa de vídeo robusta, não tem um processador robusto, talvez aquele lá não sirva para você. Então, tá aqui, tá vendo? Olha lá.
venda, zona de compra, aí rompimento aqui, tá vendo, ó? Aí deu venda aqui de novo, deu compra aqui, deu compra aqui, deu venda aqui. Olha lá, rompimento de alta, tá vendo? Aqui tá neutro, ó, tá? Então, vocês podem escolher aí qual desses aqui vocês preferem trabalhar, ok? Então, um abraço, até mais, fui.